Oi, gente, a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a que hora do dia você vai estar vendo este vídeo. Meu nome é Daniela, sou mais uma participante deste projeto que está sendo realizado pela minha igreja. E desde já agradeço ao pastor Stênio, ao presbítero Sandro e ao diácono Daniel pela confiança e pela oportunidade de estar aqui divulgando o Evangelho de Cristo. Para iniciar, vou fazer uma leitura bem conhecida que se encontra em Mateus 14, a partir do versículo 27 até o versículo 31. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Neste acontecimento, os discípulos haviam acabado de presenciar um milagre, que era um milagre da multiplicação dos pães e peixes. E Jesus os mandou que subissem no barco e fossem para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão e ia orar no monte. E os discípulos, quando eles chegaram no meio do mar, eles estavam sendo açoitados pelo vento, pelas ondas, e Jesus, vendo aquilo, ele foi caminhando por cima das águas. E quando os discípulos viram Jesus vindo ao encontro deles, eles gritaram com medo, dizendo: é um fantasma, e gritavam. E Jesus disse-lhes logo que: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, vendo isto, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ele foi. Quem sabe Pedro deu um passo e Jesus, como isso é maravilhoso, e dando mais outros passos. Só que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, que o vento era muito forte, e ele teve medo e começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus logo veio ao seu encontro, estendeu a mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E muitas vezes, fazendo analogia humana, o barco era o único abrigo ali que eles tinham de um lugar seguro. E Pedro, quando ele viu que era Jesus, que ele disse: não, eu não vou ficar aqui no barco. Eu tenho que ir ao encontro de Jesus, porque em Jesus, sim, há segurança. Porque Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. E Pedro, quando ele foi ao encontro de Jesus, só que ele começou a olhar para as adversidades e, fazendo uma analogia aos dias de hoje, Pedro começou a olhar para os problemas. Muitas vezes, como nós fazemos, começamos a olhar para os problemas e olhamos para as adversidades, esquecemos que Cristo está logo à frente e começamos a afundar em preocupações, em depressões, tristeza, ansiedade, medos. Mas Jesus está ali. Quando ele nos vê afundar, ele está ali dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E nós podemos gritar, podemos clamar por socorro, por Cristo, porque Ele está ali para nos salvar. Muitas vezes a gente tem que fazer como Cristo estava fazendo, andar por cima das adversidades. Mesmo que os problemas venham, as adversidades, falta de emprego, tristeza, angústia, ansiedade, falta de amigos, falta de apoio. Você tem o apoio de Jesus Cristo, você tem o apoio do Espírito Santo, que está com você a cada momento da sua vida. Você tem que fazer o que Cristo fez, caminhe sobre as adversidades, e não ser como Pedro, olhar para as adversidades, olhar para o vento, para os problemas, para o que está nos cercando, aquilo que nos preocupa. Façamos como Jesus, caminhamos sobre as adversidades, porque senão nós nos afogamos. Muitas vezes estamos muito preocupados e isso acaba nos
sufocando. E isso é que nos faz afundar. Muitas vezes estamos ansiosos, muitas vezes estamos tristes, angustiados e esquecemos que Cristo está na frente. Esquecemos de olhar para Cristo, porque Ele sim tem segurança para nós. Os discípulos ficaram ali no barco com medo, mas Pedro, ele desceu do barco. Pedro, ele foi ao encontro de Jesus. Sim, ele afundou, mas ele clamou por Jesus Cristo. Então, se estiver afundando, não seja qual for o seu problema, sua preocupação, se você está afundando em preocupações, na sua ansiedade, na sua depressão, na sua tristeza, na sua angústia, clame por Jesus, que Ele é o socorro bem presente. Quando Pedro estava ali, Pedro, ele atendeu o chamado de Cristo, porque ele disse: Mestre, deixa-me ir ao teu encontro. E Jesus disse: Vem, Pedro. E Pedro foi. Quando Pedro começou a afundar, ele poderia ter dito: Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor deixou-me vir para aqui? O Senhor me deixou vir para eu afundar? Não, ele clamou por Jesus. Ele clamou por Jesus. Jesus veio ao seu encontro, estendeu a mão. Pedro teve fé para sair daquele barco, que poderia ser um lugar seguro, mas Pedro, ele sabia onde estava a segurança dele, sabia que a segurança dele estava em Cristo, estava em Jesus Cristo, porque sim, em Cristo a segurança. E mesmo que nós estejamos nos afogando, Cristo, Ele está lá. E a gente tem que parar de olhar para as circunstâncias da vida, porque em Jesus está a nossa segurança. Pedro foi um homem ousado. Ele teve ousadia para descer daquele barco e ir ao encontro de Jesus e caminhar por sobre as águas. Mas ele parou de olhar para Jesus e ele acabou afundando. Mas ele clamou por Jesus. Então clamemos por Jesus, mesmo que estejamos afundando. E façamos como Cristo. Caminhemos sobre as águas, caminhemos por sobre as nossas adversidades, porque tudo isso é passageiro, tudo isso passa. E uma coisa que eu quero ressaltar é que quando Jesus nos chama, Ele cuida da gente. Ele chamou a Pedro. Pedro, vem caminhar comigo. E Ele cuidou de Pedro. Quando Pedro estava afogando, Jesus poderia ter deixado ele se afogar lá, mas Jesus chamou ele. E Jesus cuida de quem Ele chama. E mesmo que o vento seja contrário, mesmo que todas as circunstâncias estejam difíceis, Jesus está ali. Jesus não desistiu de Pedro quando ele começou a se afundar. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de ninguém. Jesus sempre está ali. Mesmo que tudo pareça sem solução, Cristo está ali. Então pare de olhar para as adversidades, pare de olhar para tudo e caminhe olhando para Cristo, caminhe sobre as adversidades, porque Ele está ali cuidando de você. E eu quero ressaltar uns pontos importantes, 3 pontos que você deve aprender, que eu aprendi com essa lição, que foi: Pedro, ele saiu do barco. Ele saiu do barco, que naquele momento parecia o único lugar seguro no meio daquele mar, daquela tempestade. Mas ele saiu do barco, ele saiu da zona de conforto dele, ele saiu do conforto, do lugar segurinho dele lá, que não era um lugar seguro, porque Pedro, ele sabia onde era a segurança dele, onde estava a segurança dele, que era em Cristo. E ele caminhou. Pedro, ele caminhou. Então caminhe. Ele afundou, mas ele clamou por Cristo. Caminhe com Cristo. Vá e atenda ao chamado de Cristo. Ele cuida de você. E outra coisa que eu quero ressaltar, o último ponto, o terceiro ponto, que foi que Pedro, ele olhou para a adversidade, foi por isso que ele afundou. Então, não olhe para a adversidade, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias. Quero deixar para vocês, que se encontra em 1 Pedro 5:7, que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance sobre Cristo a sua ansiedade, lance sobre Cristo os seus problemas, lance sobre Cristo os seus medos, que Ele vai cuidar de você.
Não existe problema difícil para Cristo, porque Ele é o Deus do impossível. Caminhe sobre as adversidades, faça como Cristo fez. Caminhe sobre as adversidades, porque Deus é contigo, Cristo é contigo. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E eu vou louvar um hino. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 tu és meu. Oh, oh, oh. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.